Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, o videozinho de fechamento, vídeo rápido, hein, pessoal? E já pela velocidade do vídeo, eu mereço pelo menos o seu like, né? Hoje tem mentoria com o pessoal do SGR e dos dividendos sintéticos da Levante. Aliás, se você for participar aí, seja bem-vindo. Se você não faz parte da Levante e não conhece aí minhas séries, né, meus produtos ali dentro da casa, fica aí o convite para você conhecer. Toda terça-feira rola aí uma mentoria. Ou é análise técnica, ou é uma mentoria sobre opções. Vou começar passando primeiro as operações em andamento aí do SGR, né? Para quem está nos trades do SGR, pelo menos fica aí com uma opinião. Deixa eu ajustar meu gráfico aqui, e aí a gente começa falando aqui desses trades. Opa, cadê? Deixa eu puxar o gráfico aqui. Fechar esse, aí fica aí, gráfico semanal e gráfico diário, essa é uma disposição que eu gosto de olhar aqui. Então vamos lá, primeiro trade Vibra, né, subiu aí mais 1,45, falei, né, vou deixar o stop quietinho lá, tá, tá as três médias abrindo aqui, permanece o mesmo racional da Vibra. Ricardo, eu tô com medo de devolver lucro nesse trade, né? Já comentei, deixa o stop aqui, ó. 19,83. Seu stop fica bem protegido aí, você defende um pouco de ganho, porque tem o risco do mercado devolver, tá? Eu tô tentando carregar um trade que o mercado pode vir contra aí, devolver e a gente acaba perdendo aí uma parte, né, do lucro que estava andando ali. Aí, Smart Fit, tá? Eu acho que essa figura aqui, ela remete muito meio um cup and handle meio bagunçado aqui assim, né? Ó, né? Tá vendo? Mas no semanal lá, ó, a formação do famoso pivô de alta, tá? Com as médias alinhadas aqui também. Então, esse é outro trade também bem alinhadinho, parcial feita, né? Então, se caminhar para o fechamento da semana assim, aí esse sim eu acho que vale a pena trazer o stop, pelo menos para o zero, né? Porque a gente tem um distanciamento das médias, não é a primeira movimentação de alta que o papel faz, né? Então, nesse cenário aqui, a gente consegue dar uma defendida diferente da Vibra, né? Que da Vibra, ó, é um movimento que parece inicial ali no semanal, tá vendo? Aí vamos lá, LWSA subiu 5 esse papel, hein? Aí sim, esse papel tá bonito, hein, pessoal? Esse papel tá bonito. Se ele romper esse ponto aqui em cima, eu acho que esse papel dá uma acelerada, tá? Ó, né? Esse sim parece um cup and handle bem bonito aqui, o da LWSA, tá vendo? Ó, esse sim parece, ó, cup and handle, tá vendo? As três médias alinhadas aqui, ó, né? Aí as duas médias no semanal abrindo, tá vendo? Aí aqui seria, né, poderia armar, né, uma terceira onda aqui, né, tipo onda um, onda 2 e uma onda 3, né? Aí a onda 3 aqui é a maior onda da movimentação, aí, segundo a teoria de Dow, né? Aí ficaria excelente, tá? Esse é um trade que tem que ter paciência e sangue frio também. Confesso que eu tenho pouco, tá? Principalmente o sangue frio. ISA é um trade que deu uma enroscadinha, tá? É, trade semanal. É um papel até para carrego de carteira, tá, pessoal? Para quem quiser dar uma travada nesse trade aí, às vezes pensar em alguma alternativa, tá? Eu vou tocar ele como swing trade, porque a posição é de swing trade, mas eu acho um papel até para carrego de carteira, tá? Eu gosto bastante da ação da ISA, paga os dividendos, ok, tem umas opçõezinhas que dá para negociar, mas segue o trade, tá? Papel, a gente fez a entrada aqui, né? A superação dessa máxima, por enquanto segue o racional do trade mantido. E abrimos a operação com o Honey 3, olhando duas coisas, tá? Essa Honey 3 aqui tem duas coisas bem interessantes, né? Ó, tem uma bandeira de alta aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um movimento de uma bandeira de alta no gráfico diário aqui, ó, bem feitinha, tá vendo? Bem bonitinha. Então, rompimento hoje com gap de fuga. A Genial soltou esse swing trade de compra também. E no semanal, um 9,3 de correção, alinhado aí com média de 9, média de 21, né? A média de 200 por baixo aqui, ó, dando suporte no papel. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, ó. Tá vendo que o papel já tá seguindo aí a movimentação. Então, eu acho um trade bem coerente, tá? Uma relação de risco e retorno muito boa para esse trade com a Honey 3. Aí tem a trava de alta com Petro. Petro, infelizmente, não andou, mas deixou um candle mais comprador hoje. Dá uma acompanhada nessa Petro, que ela não perdeu, né, os 30 lá como suporte. Petróleo parece começar
Tá uma movimentação ali um pouco mais positiva, mas enfim, segue no risco aí. E a BIF3 que não perde os R$ 5 nem por decreto, né? O OBV do semanal lá, ó, virando para baixo, o que é excelente, mas eu gostaria de ver, né, o fechamento dessa semana, pelo menos abaixo desses 4,90, que ficaria excelente, né? A gente veria aqui, ó, o pivô de baixa no semanal. Eu acho um pivô de baixa bem coerente, tá, pessoal? Eu não acho um pivô de baixa ruim, só que tá na briga aí dos R$ 5 para o papel passar para baixo, tá? Então segue o trade, né? Pô, tá com medo, né? Não quer assumir o risco aí da opção, né? E tudo mais, né? Faz a parcial, né? Dependendo do preço que você pagou aí, né? Faz aí o seu gerenciamento. Eu tô tentando ver se esse papel perde os R$ 5, tá vendo? Ó? Média de 21 encostando, né? Ó. Não sei, o papel tá bem bonito para cair, mas infelizmente não veio aquela queda que eu esperava que fosse um pouquinho mais de força. Aí vamos lá, vamos dar uma olhada como que fechou o mercado lá fora. Vamos dar uma olhada em conjunto aqui, que eu não vi o fechamento do mercado lá fora. Fiquei enrolado aí com algumas reuniões durante a tarde. Então vamos lá, Bitcoin ficou a 105.813, tá bem feio, né? Bitcoin eu vi um analista falando que isso aqui pode ser um ombro, cabeça, ombro, né? Opa, esse movimento aqui pode ser um ombro, cabeça, ombro, né? Segundo ombro aqui, né? Aí seria o pivô de baixa, perdendo esse ponto aqui. Mas o semanal do Bitcoin não tá feio, não. O semanal do Bitcoin, praticamente correção, né? Movimento de correção para a média de 9 ali. Ouro, bastante vol em ouro hoje, né? Vi ouro subindo, ouro caindo, tá? No final das contas fechou com uma quedinha de 0,59. O minério de ferro perdendo o ponto de suporte, tá? Não acho que sei, posso estar errado, tá? Mas dá a impressão de um rompimento de suporte. Ele subiu durante o dia, né? Ó, na madrugada ele caiu e durante o dia ele voltou para o mesmo preço. Mas essa subida durante o dia é meio que no vazio ali, né? Porque o negócio mesmo é à noite, tá? Na madrugada ali na bolsa, nas bolsas, né? Asiáticas ali a negociação do minério de ferro. Aí petróleo fechou a 66. Petróleo é daqui para cima, ó. Enquanto não sair desse range aqui, ó, esquece. Daqui para cima é dos US$ 67 para cima. Título de 10 anos tranquilaço. EWZ subiu 1,14. Deixa eu ver o semanal DWZ. Ó, o semanal DWZ, movimento de correção, aparentemente, né? Tem um 9,3 aqui de compra no semanal, ó. Tá vendo? O gatilho ficaria nessa máxima aqui. Se fechar a semana, assim a gente deslocaria o gatilho para cá. Aí, Estados Unidos fechou em alta, confusos esses gráficos ainda. O semanal está começando a dar uma desenrolada melhor, mas ainda bem confuso, tá? O mercado acho que lá está muitas incertezas, né? Com toda essa questão aí das tarifas que voltam para os drives aí dos investidores. Então vamos lá. Aí nosso Ibovespão subiu 0,56 bravamente. Hoje não teve índice futuro na abertura, né? Mercado bem esquisito na abertura, né? Começou o dia sem um índice futuro, né? O índice futuro foi abrir, era quase 10 horas da manhã. No final das contas, subimos 0,60 semanal. Aí tem duas leituras diferentes, né? Gráfico semanal, a gente tem, né, um movimento que parece muito uma correção. Então a gente vê, né, ó, tá vendo, ó? Aqui marcou o topo. Aí, se fechar a semana assim, aqui ficaria um gatilho de compra, por exemplo. E se tivesse mais uma semana negativa aqui, por exemplo, né, ainda assim fica com cara de correção, né? Não é uma cara de reversão. Porém, no gráfico diário, a gente tem topo um, topo 2 e o preço vindo buscar, né, a linha de sinal desse topo aqui, que é a linha do pivô aqui. Então, ou seja, né, aqui seria, né, um movimento aí de reversão de tendência, né? Não é a reversão de tendência, mas seria aí uma reversão desse movimento, tá? Aí poderia buscar essa linha de canal, de repente essa faixa, né, 135 mil primeiro, depois 133. Então subiu aí um pouquinho, mas, ó, e o OBV tá bem divergente também, né? Preço renovou o topo lá, né, ó, aqui e aqui, e o OBV, né, ó, já
virando para baixo, tá? O BB, uma divergênciazinha aí. Aí vamos para os papéis que eu tenho no radar e alguns eu comentei nos vídeos aí. Espero que alguém tenha pego. E Duque, tá? Eu não fiz esse trade porque eu achava ele meio arriscado, mas deu trade aqui, ó. Superação de máxima, papel foi embora. Tem bastante espaço e Duque para andar, tá? Investidores aí que aguentaram esse balanço, né? Ó, o papel tá voltando para aquele range lá em cima, educacionais bem forte. Pomo 4 falamos bastante, falei várias vezes aí sobre Pomo. Pomo aparentemente rompendo pivô de alta, tem espaço para ir ali até uns 8,20 mais ou menos. Pomo tá com caminho livre. Kepler, ó, Kepler para amanhã fica legal esse gráfico diário da Kepler, ó. Se o mercado não amanhecer muito azedo amanhã, dá para deixar um gatilho de compra aqui, ó. Tá vendo? Um gatilho de compra nessa máxima com stop aqui na mínima, tá vendo? Trade interessante, tá? Trade de pullback, de rompimento de consolidação. Então tem resistência, né? Suporte, o preço faz o rompimento, faz o pullback. Aqui, né, ficaria com um bom payoff pensando na continuidade desse movimento. Então, Kepler bem interessante. Elete é gráfico semanal, né, ó, deu entrada na semana passada, mas também não andou e nem desandou, né? Tava lá na grade de oportunidades. Fleury também, ó, um papel que tem um espacinho para andar, ó, acima desses R$ 13 aqui, o papel pode entrar nesse range todo aqui, ó. Puxar aqui, ó. Opa, esse range todo aqui, tá vendo? Ó? Esse é um outro papel também que entra num range interessante de preço, tá? Que tava aí no radar. A B3 tinha um pivô de baixa, né? Quem entrou no pivô de baixa tá lá, tá? Por enquanto, o pivô ativado. Deixou um engolfo de alta hoje, mas esse OBV tá bem divergente, tá, pessoal? Ó, tá bem divergente nesse gráfico diário. E olha o candle que vai deixando no semanal, né? Apesar que a semana só encerra lá na sexta-feira, mas olha esse candle de semanal da B3, hein? Se armar realmente esse setup de correção da B3, né? E vier para cima desses 14,40, 14,50, aqui em cima, né, pode ser que o papel ganhe tração. Vale feia, fechamento feio, né? Só lembrar do minério de ferro lá, né? Então o papel subiu praticamente, né? Hoje, né? Abriu em queda e fechou no gap, né? Se olhar uns 60 minutos, né? Então abre lá embaixo e vem buscar o fechamento de gap. Mas para mim tá bem feia, Vale. Vejo nada de compra, nada de venda, acho que tá bem difícil operar, né? Eu pensaria mais na Vale nesse range de queda aqui do que necessariamente papel entrando com repique, ainda mais lembrando do minério de ferro lá também. Petrobras, eu comentei, e Tube, né? Ainda a formação do topo duplo, né? Porém, Tube ainda não deu aquele sinal claro de venda também, mas topinho duplo, né? Não dá pra falar que isso aqui, ó, não é um topo duplo. Quando invalida o topo duplo, Ricardo, quando romper topo. Se romper topo, invalida. Se não, a gente fica esperando ele romper fundo, né? E tenta tradear. Eu prefiro tentar tradear o rompimento do fundo, tá? O papel bem esticado, né? Difícil querer pegar a continuidade aí nesses cenários. Itaúsa Idem também, ó, formação de topo duplo. Bradescão, valente, né? Indo lá nos R$ 17, lá 16 e pouquinho. Né? Esse é um papel aí que deu um olé em muita gente, né? Esse foi um papel que não esperava, tá? Eu esperava uma alta moderada do papel, mas não esperava esse ralizão tão forte aí de Bradesco, tá? A Sabesp enroscada, BBSE também, alertei esse rompimento de fundo aqui, tá? Ó, comentei, falei, pô, rompimento de fundo, BBSE tem bastante espaço para corrigir, tá? Tem que sempre lembrar de um padrão aqui que eu comento direto, né? Que é aquele padrão tipo de um espelho, né? A gente tem um movimento muito forte desse lado, e não importa, tá? Qual que é o papel, tá vendo? E a gente pode ter, né, um movimento ou até igual, tá? Que ela volta, né? Literalmente volta em V do outro lado do gráfico, tá? Então não dá para falar que vai vir nos 31, 33, mas quando eu tiro o dividendo do gráfico, ó, o papel tá voltando para dentro de um range, tá? Então os holders aí, que tiver paciência, de repente dá para pegar papel num ponto é, mais interessante aí, tá? Com a visão de longo prazo. Magalu fechou acima dos 10, papel enroscadaço também. Gemate 802. Olha lá, Gemate estopou a gente ontem, né? E voltou na cara. Essa é uma violinada, ó. Tá? Essa é uma violinada. Compra aqui, estopa aqui, o papel volta. Quem nunca que atire a primeira pedra? Prio, pessoal. De olho em Prio, hein? Prio rompendo
região de topo anterior, tá vendo? Ó? Aí tem esse segundo topinho marcado aqui, ó, nessas máximas, tá vendo? Ó? Aí se ganhar esse segundo topinho, só os 43 lá em cima, se ganhar os 43, só lá em cima. Geralmente o rompimento de canais, assim, ó, vai buscando os topos anteriores, tá vendo? Então tem ali, aí tem outro topo aqui, ó, também. Então, ó, vai ganhando um range importante, tá? O papel tá brigando aí num pontaço de preço. Pets, não vejo nada demais. O pessoal tá falando do CAD, ai, aprovou, fusão com a Cacobase. Meu, virou uma varejista gigantesca, só aumentou o tamanho, vai aumentar a eficiência da empresa, entendeu? Vai juntar dois balanços, só isso, né? Dois balanços de uma empresa que tem uma margem extremamente pequena, tá? Então não vejo, tá, Pets como um case assim que me chama muita atenção. Tradearia Pets? Com certeza. Se ela rompeu os 5 aqui em cima, se ela rompeu os 5 aqui em cima, aí a gente pensa num trade com ela para tentar puxar até o 6, de repente até o 7 lá em cima. Se não, deixa aí, tá? Papel dentro de range não faz nada, só ficamos olhando para o papel. Kepler eu comentei, lojas Renner, Cup and Handle lá em cima, rompido, né, de lojas Renner, tá vendo? Cup, olha lá. E o Handle aqui, tá vendo? Rompimento bonitinho lá em cima. Mercado teoricamente forte. E a Brava, feio esse gráfico, né? Brava, bem difícil, bem feio esse gráfico. A VUC 3, correção de semanal, deixa lá também. Armando a bandeira de alta aqui, hein? Ó, tá armando uma bandeira de alta aqui na VUC 3. Mas eu acho o papel bem esticado, tá? Né, o espaço de correção aqui para as fibos, tá? O esquema era se ele viesse, né, corrigisse até um ponto de fibo aqui, aí ficaria um pouco melhor para pegar, senão fica muito longe aí das retrações, enfim, sei lá, eu não curto muito esse trade muito esticadão assim, não. Vamos dar uma olhada no Ibov, o que que mais subiu, o que que mais caiu. Ah, Azul subiu 8,79, não tem jeito, tá? Empresa de recuperação judicial, tá? Não vale ficar penando esse papel. Edux que subiu, Cosan subiu. Tô falando, hein? De olho em Cosan, hein, pessoal? Cosan, hein? Cosan, vou tentar montar um trade com Cosan. Tô de olho nesse papel também. São Martinho subiu 5. Ah, São Martinho também, outro papel legal, hein? Ó, ó lá, semanal, rompendo médias do semanal, segurou em região de fundo anterior, média de 400. Tá legal essa São Martinho, hein? Não está feia. Açaí, 11,86. Foi embora, hein? Que ombro, cabeça, ombro invertido mais bonito esse, hein? Esse foi um dos mais bonitos da carreira que eu vi aí nos últimos anos. Não me recordo de um outro tão assimétrico assim. Bom, pessoal, é isso. Vamos ver só no terreno negativo que caiu. O JBS caiu 3. Não é por falta de falar. BIF, né, que a gente está posicionado. A TOTS devolveu um pouquinho. Caixa Seguridade, 14,60. Vamos lá, papel veio testar a linha de tendência, as A3 também, ó, pouca coisa que caiu bastante. Pessoal, é isso, fechamento. Daqui a pouquinho eu vou lá para nossa mentoria de opções e ações lá. Hoje tem análise técnica e trades, tá? Hoje eu vou fazer estudo de algumas operações lá junto com o pessoal. Então, se você não conhece meu trabalho, deixa nos comentários aí que você queria conhecer, que você queria assistir essa mentoria de hoje, que de repente eu disponibilizo ela no YouTube para você ver como que é. Pessoal, até mais, dedo no like e um grande abraço.